Você já imaginou como seria viver preso em uma cidade sitiada, sem comida, cercado por inimigos implacáveis, vendo seus próprios vizinhos morrerem de fome e até recorrerem ao impensável para sobreviver? Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai conhecer em detalhes a história sombria do Grande Cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, um dos eventos mais sangrentos e trágicos da antiguidade, que mudou para sempre o destino de um povo inteiro. Tudo começou alguns anos antes, em 66 depois de Cristo, quando a Judéia, cansada da opressão romana, explodiu em revolta. Por décadas, os judeus haviam suportado pesados impostos, extorsões, profanações e abusos. O estopim foi quando o procurador romano Gésio Floro confiscou parte do tesouro do Templo de Jerusalém. A indignação foi tão grande que a população se rebelou, matou os soldados romanos e expulsou a guarnição. Jerusalém, pela primeira vez em séculos, estava livre das águias imperiais. Roma, é claro, não aceitou esse desafio. O general Vespasiano foi enviado com 3 legiões para esmagar a rebelião, acompanhado de seu filho Tito Flávio. De cidade em cidade, eles avançaram queimando, destruindo, escravizando. Foi nesse contexto que um comandante judeu chamado Flávio Joséfo foi capturado em Jotapata. Joséfo, que deveria morrer como rebelde, acabou se rendendo, profetizou que Vespasiano seria o imperador e, quando a profecia se cumpriu em 69, passou a escrever a história do conflito ao lado dos vencedores. Mas Vespasiano, já no trono de Roma, não podia continuar na Judéia. Ele precisava consolidar seu poder no império. Assim, a tarefa de destruir Jerusalém ficou nas mãos de Tito. E foi em abril de 70 que o general marchou sobre a cidade santa com 4 legiões. A 5ª Macedônica, a 12ª Fulminata, a 15ª Apolinares e a 10ª Fretenses, além de tropas auxiliares e cavaleiros. Estima-se que fossem entre 70 e 80 mil homens, disciplinados, experientes e armados até os dentes. Dentro dos muros de Jerusalém, a situação era um caos. Centenas de milhares de pessoas estavam lá, incluindo moradores e peregrinos que tinham ido celebrar a Páscoa judaica. Mas em vez de união contra o inimigo, havia guerra civil. Rebeldes divididos em facções se enfrentavam com mais fúria do que contra os romanos. João de Giscala liderava os zelotes. Simão Bar-Giora tinha sua própria milícia. E Eleazar ben Simão controlava parte do templo. Essas facções queimaram os armazéns de grãos, destruindo os suprimentos que poderiam alimentar a cidade por anos. Esse ato insano condenou os habitantes à fome mais brutal. Tito tentou atacar rapidamente, mas encontrou resistência feroz. Diante das dificuldades, mudou de estratégia. Ordenou que seus homens construíssem uma muralha de circunvalação em volta de toda Jerusalém. Em apenas 3 dias, ergueram quase 8 quilômetros de fortificações. Agora ninguém entrava, ninguém saía, a cidade inteira estava aprisionada. A fome começou a consumir a população. Joséfo descreve cenas horríveis, pessoas vasculhando lixo, remexendo esterco de animais para encontrar restos de grãos, fervendo cintos e sandálias de couro para enganar o estômago vazio. As ruas ficaram cheias de cadáveres abandonados, porque ninguém tinha forças para enterrá-los. Fugitivos que tentavam escapar eram capturados e crucificados diante das muralhas, numa cena de terror diário. Em alguns dias, milhares de cruzes cobriam o horizonte, formando um bosque macabro de corpos retorcidos. O desespero foi tão extremo que, segundo Joséfo, uma mãe matou e devorou seu próprio filho. Até os soldados romanos teriam ficado horrorizados com essa visão. Em maio, os
romanos finalmente romperam a primeira muralha. Dias depois, a segunda também caiu, mas a luta se intensificava a cada rua conquistada. Tito tentou persuadir os rebeldes a se renderem, usando Joséfo como intérprete, mas foi ignorado. A terceira muralha, a última linha de defesa, resistiu ferozmente. As batalhas eram corpo a corpo, sangue escorrendo pelos becos, fogo consumindo casas. Então veio o clímax. Em 29 de agosto de 70 d.C., os romanos avançaram sobre o monte do templo. Tito, de acordo com Joséfo, queria preservar o santuário, mas no calor da batalha um soldado lançou uma tocha. O fogo se espalhou com violência. Logo o templo inteiro estava em chamas. O ouro derreteu e escorreu pelas fendas das pedras. O símbolo máximo da fé judaica ardia diante dos olhos de milhares, em uma visão que muitos interpretaram como castigo divino. Quando o fogo cessou, restava apenas um muro de contestação. Esse fragmento sobrevive até hoje. É o Muro das Lamentações. Após a destruição do templo, a resistência desmoronou. Em setembro, Jerusalém caiu completamente. O massacre foi imenso. Segundo Joséfo, mais de 1.100.000 pessoas morreram. A maioria de fome e doença, e cerca de 97.000 foram levadas cativas. Muitos foram vendidos como escravos, outros foram enviados para morrer em arenas de gladiadores. Crianças foram separadas dos pais, famílias despedaçadas, a cidade inteira foi arrasada. Tito retornou a Roma triunfante. No desfile da vitória, exibiu os tesouros saqueados no templo, incluindo a menorá de ouro, diante de multidões que o aclamavam. Essas cenas foram eternizadas no Arco de Tito, que até hoje está em Roma. O ouro saqueado ajudou a financiar a construção do Coliseu, o maior símbolo do poder romano. O impacto foi devastador. Para os judeus, a destruição do Segundo Templo marcou o início da diáspora, a dispersão pelo mundo, um trauma coletivo lembrado até hoje. O dia da tragédia é recordado anualmente no jejum de Tisha B'Av, dia de luto nacional. Para Roma, foi a prova de que nenhum povo poderia resistir ao seu poder. E há detalhes que tornam essa história ainda mais sombria. Estima-se que 100.000 cruzes tenham sido erguidas ao redor da cidade. A fome levou pessoas a comer couro, ervas venenosas e até corpos. O incêndio do templo aconteceu no mesmo dia em que séculos antes, no ano 656 a.C., Nabucodonosor havia destruído o primeiro templo. Uma coincidência tão assustadora que muitos viram como a mão de Deus. O cerco de Jerusalém não foi apenas uma vitória militar, foi uma catástrofe cultural, espiritual e humana. Uma cidade transformada em ruínas, uma fé reduzida a cinzas e um povo espalhado pelo mundo. A memória desse horror atravessou séculos, lembrando a humanidade de até onde pode ir a brutalidade quando a guerra, a intolerância e o poder falam mais alto do que a compaixão. E se você chegou até aqui, me conte nos comentários, você já conhecia essa história em tantos detalhes? Se gostou da narrativa, deixe o seu like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte sombria da história. E se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão mergulhar fundo nos mistérios e nas tragédias do passado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.